Estou em êxtase. De novo? Eu estou em êxtase. Fui aluno, fui coordenador e agora sou editor desse brilhante professor de Direito Penal, Cristiano Rodrigues, que lança a sua quinta edição do Manual de Direito Penal, atualizadíssima, um livro que é de parte geral e de parte especial ao mesmo tempo, e que resolve o problema. O Cristiano não se furta a nenhuma discussão, mas obviamente para o livro ser parte geral e parte especial ao mesmo tempo, ele precisa ser sintético. Ele não pode ficar perdendo horas e horas, páginas e páginas para falar de um outro detalhe. Ele vai direto ao ponto. Isso é muito útil para quem precisa de um livro para revisar na graduação, para fazer um concurso público, para fazer um OAB. É um livro que cumpre o que promete. E o Cristiano Rodrigues, agora doutor, advogado também, mestre em ciências penais pela Universidade Cândido Mendes, professor de Direito Penal com 25 anos de experiência na preparação para concursos públicos na área jurídica e exame de ordem, professor de diversos cursos de pós-graduação pelo Brasil, palestrante convidado em diversos congressos jurídicos nacionais e internacionais, autor de diversas obras jurídicas na área do direito penal, e vem mais por aí. Vou entrar na live, você me convida, ok. Já estamos super ao vivo aqui te esperando, deixa eu ver se ele já está por aqui. Doutor Cristiano Rodrigues, para contar pra gente quais são as novas novidades. Olha ele aí, deixa eu já te convidar aqui, Cris. 16 de junho, ou você que está nos vendo em reprise, ou você que está pelo YouTube, Spotify, Amazon, Martins Fontes, ele que completa hoje 26 anos de carreira na docência do direito penal. Fala, Cris! E aí, Léo, beleza? Tudo jóia? Graças a Deus, estou ótimo, amigão. Já estou vendo o livro ali em cima. Feliz de ter você aqui. Ó, Aí, tá ali atrás e tá aqui na mão também, ó. tá aqui comigo também, ó. Maravilha. Ô, Cris, a pergunta que a galera mais faz, tal como a gente falou no nosso último encontro no passado, é: cara, eu tenho a quarta edição, eu preciso da quinta? Pô, Peraí, eu dizer é deixa eu suspeito. compartilhar esse vídeo aqui, Léo, que eu acho que eu posso compartilhar, não posso? Como é que eu faço Pode. aqui? Vê se o seu tem os três pontinhos aí. Compartilhar o vídeo. Isso. Vou compartilhar aqui. Beleza. Compartilhando. Olha aí, deixa eu ver aqui. Compartilhado. Eu tô compartilhando aqui ele, eu acho que tá. Beleza. Show, vai lá. E a pergunta, então, que a galera mais faz é a seguinte: Léo, eu tenho a quarta edição, eu preciso da quinta? Puxa, óbvio que precisa, senão o Cris não teria despendido tempo e dedicação também para escrever as atualizações, porque o profissional do direito, se ele está com o livro desatualizado, pobre coitado, né, Cris? Na verdade, a gente está passando por uma fase, né, Léo, do direito penal, principalmente na área penal, nesses últimos 2 anos, uma profusão de leis, assim, né? Até desproporcionais, eu acho, em muitos temas. Muita lei nova o tempo inteiro, alterando, botando um inciso a mais, botando um parágrafo a mais, botando uma letra A no artigo. Então, assim, é verdade, assim, a parte geral, graças a Deus, eles não estão metendo a mão de forma assim tão específica, embora a gente esteja algumas atualizações que estão acontecendo, por exemplo, na parte de execução de pena, né, aparece uma diferença ou outra, a gente tem mudanças agora. Na parte especial, nos crimes em espécie e nas repercussões dessas alterações, cara, tem acontecido muito. Né? Tivemos uma Muita alteração coisa. importante no finalzinho de 2024 com o pacote antifeminicídio, como eles chamaram, na verdade, né? Que não é um pacote, alteraram a estrutura do crime de feminicídio, como não foi só no feminicídio, isso teve repercussões, né, em alguns crimes especificamente, e além do 121 A que foi Ah, criado, que é o crime de feminicídio, com uma nova pena, a maior pena do Código Penal, 20 a 40 anos, com caramba! repercussão, por exemplo, na lei de execução penal, que criaram lá um índice de progressão de 55% específico para esse crime. Então, obviamente que qual é o ponto? Como a gente começa a ter, a gente teve, né, também mais no meio do ano de 2024, no início de 2024, alterações importantes. Então, assim, a gente está vendo toda hora eles acrescentando. É um parágrafo, é um inciso. E aí o que acontece? O problema maior é que, como esse livro ele é voltado, que não é um problema, né? Mas é o que gera o problema para o cara que tem que estar sempre se atualizando. O cara que vai fazer concurso público, óbvio que vai falar assim, uma parte do livro tá
obviamente, totalmente atualizada, da quarta edição para a quinta, assim como da terceira para a quarta, mas à medida que vão mudando as normas, ou você atualiza o seu material, ou você pode estar estudando por um tópico que não vale mais. O feminicídio, por É exemplo, é isso. uma alteração substancial, assim, que mudou pena, é uma norma mais severa que é irretroativa, mudou a execução penal, né, gerou alterações importantes em outros artigos do Código Penal também, e assim a gente acaba tendo uma mudança bem assim, espalhada de uma forma geral dentro da estrutura, principalmente num livro Da como esse, estrutura. que tem parte geral e especial juntos, né? Então isso é muito importante. Ô, Cris, uma outra questão que é elementar para que as pessoas compreendam a sua obra na grandeza que ela é que ela é uma obra. Cris, está me ouvindo? Está meio congelado? Não, tá. Não, agora É eu tô uma te obra que ouvindo. ela, Deu uma travadinha, mas tô te ouvindo. Vai. ela se propõe com maestria, eu disse isso ao abrir a live aqui, a reunir em um só documento a parte geral e a parte especial. E o faz sem se furtar a nenhum debate. A obra é completa e você vai direto ao ponto. Explica para a galera que ainda não conhece a tua obra como é que você faz isso em 854 páginas, quando existem pelo mercado obras que têm reunidas 2.000 páginas, provavelmente. Qual que é o segredo ou por que, que a obra é feita assim? Isso na verdade foi uma proposta, né? Quando eu escrevi o manual, e assim, em ordem, esse é o meu 10º livro publicado. Você acompanha Sim, a minha carreira há bastante tempo, né? E assim, quando a gente teve a proposta de fazer um manual de direito penal, a ideia era abranger todo o direito penal de uma forma muito ampla, sem faltar nada, os crimes em espécie, todos, sem exceção, né? Mas entendendo o que realmente atinge o público concurseiro, público de OAB e o público das faculdades. Por sim, quê? Grandes tratados de direito penal continuam tendo seu valor. Grandes obras de 3, 4, 5 volumes. Nelson Hungria fez 12 volumes. Né? Há diversos autores importantes que foram meus professores, que são meus colegas que dão aula, tem obras muito bacanas de 3, 4, 5 volumes, às vezes com 3.000, 4.000 páginas escritas. Esse produto, ele tem um objetivo. Enquanto um livro que busca o público que está fazendo prova da ordem, que está entrando para o mundo dos concursos públicos com vontade de fazer provas para delegado, para magistratura, para MP, para carreiras policiais de uma forma geral, né, para as procuradorias, ou mesmo para inspetor de polícia, agente de polícia, ele precisa de um estudo, né, e analista de tribunal, enfim, os concursos em geral, ele precisa de um livro e junto com as outras 15 disciplinas que ele tem que estudar para uma prova, e no caso do exame de ordem, 20 disciplinas, seja um estudo viável. Ninguém vai conseguir, para se preparar para uma prova do OAB, ou mesmo dentro de uma faculdade, né? Que é uma realidade muito interessante, porque esse livro tem um viés muito bom para quem vai trabalhar na faculdade e vai estudar na faculdade, já pensando nessa preparação, de absorver, de abranger um estudo que seja completo, mas seja viável de estudar. Então, o que eu fiz nesse trabalho? Eu peguei a parte geral do direito penal como um todo e fiz uma obra muito aprofundada, que tem aprofundamento que vai abranger todo o perfil dessa galera, vai abranger segunda fase de concurso público, vai abranger todo o conteúdo para magistratura federal de forma muito, muito aprofundada. Entretanto, o que eu busquei? Eu busquei fazer um apanhado das correntes doutrinárias, das posições, da jurisprudência e colocar aquilo já filtrado. Então, se eu fosse desdobrar, fulano de tal pensa assim, Beltrano pensa assado, a corrente tal pensa essa, ou a jurisprudência tal é essa, aí você ia ter 1.000 e tantas páginas só de parte geral, ia ficar enorme. Então eu faço esse filtro. E na parte especial, qual é a ideia, acima de tudo? É buscar todos os crimes, aqueles que caem mais a gente aprofunda mais, aqueles que caem menos a gente dá só os pontos principais, e obviamente, num segundo momento, quando a pessoa quiser estudar ou trabalhar na advocacia com aquele crime, ou ele estiver já preparado para já tiver passado numa prova da OAB, já tiver, de repente, passado numa primeira fase de concurso, numa segunda fase de concurso, estiver indo para uma prova oral, ele possa querer, bom, agora eu quero aprofundar um pouquinho mais, porque isso vai estar nos meus tópicos, eu quero estudar além mais coisas sobre tal e tal crime. E aí ele possa complementar o estudo pela demanda que ele vai ter, porque não adianta, ninguém consegue estudar 4.000 páginas para fazer um concurso, tu vai ter que estudar 4.000 páginas de penal, de civil, de processo, e não tem como, isso é uma ilusão. Então a ideia é um livro que seja completo e que tenha uma linguagem já filtrada. Eu busquei filtrar
as correntes doutrinárias, as posições jurisprudenciais e trazer, olha, a posição que domina é essa, a contraposição é essa, e vamos trabalhar com o próximo tópico explicando o assunto. Então, e desenvolvendo os assuntos de uma forma mais objetiva, realmente na parte geral, com um aprofundamento elevado, e na parte especial, com aquilo que realmente é necessário, para que você possa, em cada crime, estudar aquilo que precisa. Porque realmente os crimes em espécie, quando são cobrados, não só em exame de ordem ou em concurso, eles traduzem muito letra de lei. Hoje, uma ou outra questão de prova numa segunda fase, numa prova oral, que o examinador resolva ir atrás de você naquele assunto, naquele tema, pode entrar em debates mais aprofundados de dogmática num crime em espécie. Porque o que se quer hoje é o conhecimento do tipo penal, a atualização dele, as características fundamentais dele. Isso vai resolver a vida no concurso. Na prova da ordem, então, nem se fala. Né? E Nem para a se fala. faculdade. Tem um aspecto legal, Léo, que eu queria levantar contigo também. Você, como editor, sabe que os livros são caros, pô. O Pô, aluno, ele tem dificuldade para comprar livro. Então, quando você pega um livro de cada disciplina, porque o cara tem que estudar as disciplinas e deve estudar através de livro, e você desdobra 3, 4, 5 volumes, antigamente era uma outra realidade. Hoje, para o aluno comprar 3, 4, 5 volumes de cada disciplina, além dele nossa. não ter tempo hábil de estudar, o concurseiro e o aluno da faculdade, o custo é muito, muito fora da realidade de 99% das pessoas. Então tem um aspecto também de você concentrar num livro só para viabilizar o custo-benefício do estudo do aluno. Esse foi o grande barato dessa obra aí, como eu propus. Se olhar, tem pouquíssima nota de rodapé, quase não E tem página gasta com citação de jurisprudência. Imagina você bota 3, 4 páginas de uma jurisprudência da STJ ocupando um livro. Isso vai pelo gerar amor de demanda de Deus. tempo desnecessária, ainda mais hoje no mundo, né? Das IAs, no mundo. Um clique você tem acesso a tudo, né? Pois é, então você tem que filtrar. É isso, Mas a a ideia IA, central é essa. você tocou num ponto que eu não precisei muito fundo para me preparar para a tua live aqui, porque a obra é o que a gente está contando que ela é. E a IA não traz, por exemplo, um comentário como esse que ilustra com maestria o quanto essa obra é importante. Olha só, eu estou na página 39, Teoria da Norma Penal. Há grande divergência na doutrina a respeito dessa possibilidade, sendo que tradicionalmente o STF sempre se posicionou de forma contrária a essa combinação de leis penais. Gente, estou falando de lex tercia, que é a combinação de leis penais, tá? De leis penais. Porém, a própria Corte Suprema modificou seu entendimento e já manifestou a favor dessa combinação. Ou seja, se vem uma questão pedindo para você falar de como era e como está, dançou, migão. Porque a IA, em regra, vai trazer como é que o STF está se posicionando. E E tem um aí, problema, e tem um problema de IA, né? Principalmente posição assim jurisprudencial, elas adoram inventar, né? Então, é, se ela tem que dar uma resposta, então você pede a posição jurisprudencial, ela vai ou te dar a posição que tradicionalmente vem se repetindo ali isso, na internet, no Google, nas pesquisas, ou ela vai dar aquela posição, ela vai inventar. Eu cansei de ver aluno me mandando jurisprudência. A posição do STJ de agora não tem nada disso. Então, é muito esquizofrenia pura. então eles inventam, porque na verdade a IA tem essa proposta, né? Se ele não sabe a resposta ou não tem, ele não te deixa sem. Ela cria. Então a gente tem. É verdade, porque a Não função existe dela é te lacuna. responder. Não Né? existe lacuna. Não, para eles não podem ter. Então, assim, claro que você vai ter que aí ter um trabalho, os prompts todos, e você buscar, porque principalmente para posição dogmática, divergente ou dominante, e posição de jurisprudência divergente ou dominante, a gente ainda tem muito a evoluir nas IAs, e a gente não pode contar com isso numa preparação de jeito nenhum. Jamais. Ó, uma questão clássica, por exemplo, poderia ser assim: o STF sempre se posicionou, aí você já dançou, amigão, porque você vai achar que sempre se, e não era sempre se. Eu vou te dar um exemplo legal que você perguntou. Caiu no exame de ordem agora, nesse minuto. Agora, eu estava falando sobre isso na aula que eu estava dando agora do estratégia. E ontem eu fiz a correção da prova da OAB, né? E aí o que, que acontece? A gente pega a prova da OAB, teve uma questão que falava lá na situação do marido que queria se livrar da mulher e coloca a mulher embaixo do coqueiro, torcendo para cair um coco na cabeça dela. E cai o coco e ela morre. Hã, E aí perguntava, né, qual é a tese? Isso é um problema de relação de causalidade. sim, E aí eu tenho um capítulo inteiro de relação de causalidade aí, inclusive onde eu faço uma crítica, uma análise crítica da teoria da imputação objetiva do Roxin e do Jacob, sim, principalmente o Roxin que se usa mais, né, a imputação sim. objetiva, onde eu vou mostrando quais são as posições,
né, do Roxin sobre a imputação objetiva e vou rebatendo à medida, dizendo assim, olha, isso aqui é legal, mas no Código Penal brasileiro não se usa imputação objetiva. A jurisprudência brasileira não adotou a imputação objetiva, assim, em 98% das decisões você não tem imputação objetiva. Então você tem que dar soluções dentro do finalismo do Código Penal. Um dos casos é exatamente esse da prova, que é o famoso não criação de risco juridicamente relevante. Você botar a pessoa embaixo do coqueiro, pode ser que o coco caia, mas isso não é um risco relevante. Assim como o Roxin usa a viagem de avião. Você tem um Sim. desafeto, você sabe que caiu um avião outro dia em tal lugar, você manda ele naquela rota para ver se o avião vai cair de novo. E acaba caindo, e o cara morre. Então, assim como o coco, caiu na cabeça da mulher, ela morreu. Então, a prova da OAB queria uma questão que lidar exatamente com relação causal. Eu acredito que eles vão ainda agregar a imputação objetiva no gabarito, porque não agregaram Não exatamente porque agregaram sabem. ainda? Não porque não está no Código Penal. Mas qual era a resposta? A resposta é que a gente trabalha no livro através do problema da causalidade com as soluções que o nosso Código Penal tem para hipóteses que a imputação objetiva vem para resolver, mas que a gente não pode sair usando ela na prática porque não tem fundamento legal, o STF não adota, tem que buscar outras alternativas. A prova da OAB cobrou um caso exatamente assim agora, que essa contraposição do que é a imputação objetiva e como trabalhar na nossa realidade, e no caso seria o artigo 13, principalmente o 13, parágrafo 1º do Código Penal, resolveria a questão. Então, você vê que isso é uma coisa real, que é um objeto que você for procurar isso. Inclusive, eu tive aluno, eu botei aqui na IA, e ele respondeu que era crime impossível. Eu falei, filho, a IA entendeu que era muito difícil cair um coco na cabeça de alguém. Quase impossível. Mas a Quase questão impossível. dizia que caiu e a pessoa morreu. Então não é crime Morreu. impossível. Então quem foi pela IA para tentar ver o gabarito, ele teve um gabarito completamente fora da realidade, porque não é uma coisa é, linear. O direito penal tem algumas coisas que a IA vai responder preto no branco, principalmente algumas coisas de parte especial, quando é sobre o crime, qual o sujeito ativo, qual o sujeito passivo, qual é a consumação, porque aí não vai gerar tanto problema. Agora, quando chegar numa divergência, cabe ou não cabe tentativa? Tem crime que a doutrina vai dizer que cabe, que outra parte não cabe, assim como um caso desse que não é uma dogmática nacional, que a IA não conseguiu resolver o problema, entendeu errado. Então esse é o problema hoje. Você precisa de filtrar as coisas e trazer um material que seja rápido, direto e aprofundado para a galera. Verdade. Ô, Cris, você tocou num ponto que é ponto-chave, na minha opinião, para quem vai se preparar para a OAB. Quantas questões o exame de ordem traz de direito penal, parte especial e geral? Então, na verdade, não tem essa divisão, né? Não tem uma Em pra... regra. É, Mas, assim, numa primeira fase, a gente, em proporção, são 6 questões de penal. Na melhor das hipóteses, você vai ter 5-1. Claro que tem exame que tem duas, né? Mas se você sim, pegar um apanhado dos exames, normalmente você vai ter 80% parte geral, 20% parte especial. O que não significa que não perguntem os crimes dentro da questão da parte geral, porque o perfil da sim, OAB é perguntar um caso concreto, sim. usando um crime em espécie, então vai falar de feminicídio, vai falar de homicídio, lesão corporal, e vai estar naquela questão buscando que você use o Instituto da Parte Geral. Então ela não é uma questão de parte especial. Ela é uma questão de parte geral que traz o crime em Traz. espécie para ilustrar Exatamente. a situação. Isso aí é 100% praticamente na prova da OAB. Dá para dizer que 90% é sempre assim. É um caso concreto, trazendo um crime para buscar o Instituto da Parte Geral. E aí o que acontece é que quando a questão é de parte especial, normalmente ela é assim, eu falo a famosa questão cara crachá de tipificação, né? Ele Tipificação, narra uma sim. história e pergunta qual foi o crime. Então, Isso. basicamente, é um estudo da estrutura básica daquele crime, qual é o crime, quem é que pratica, aquilo que eu falei, a estrutura tradicional, que é suficiente para resolver uma grande maioria de questões, principalmente de primeira fase, de concursos e OAB idem, até porque a segunda fase você tem acesso ao vadimeco. Então, você está com todos os crimes na mão. Você abre o crime, você lê o Você parágrafo. lê, tá certinha, cara crachá mesmo. Caiu agora na segunda fase uma pergunta sobre lei extravagante, sobre crime de organização criminosa, que o erro era simplesmente que não se considera o crime quando o crime se caracteriza por 4 ou mais pessoas. E a questão falava em 3. É É só isso. isso. Então, abriu o artigo e falou: ah, não, isso não é, porque são 3 e não 4. Acabou. Normalmente, acaba se solucionando assim. Mas, respondendo a pergunta objetivamente, é 5-1. As 6 questões, normalmente, 80% vai ser desse modelo da parte geral. E uma questão, uma outra prova tem duas, mas normalmente é uma questão
buscando uma tipificação. É a lei, letra da lei, estrutura básica. Onde é que eu quero chegar com isso? Numa estratégia de estudo para o exame de ordem, ética constitucional, penal, trabalho continuam sendo os eixos da aprovação. Porque num livro como o teu aqui, amigão, o cara já se resolve com todas as questões que caem no exame de ordem. Então, Ah, não, se ele isso aí tiver que escolher, sem dúvida. ele tem que escolher para esse caminho de estudo, né? Normalmente você tem são 6 disciplinas que são as âncoras para aprovação, que são as que têm mais questões, né? Penal vai estar aí nesse rol das que tem mais, hoje a que tem mais é ética, que tem 8, Ética, né? E depois você vai ter, acho que processo civil, ou não, constitucional ainda, que são constitucional, 7, depois é tudo 6. Então as sim. principais. Então, penal são 6, administrativo acho que ainda são 6, trabalho são 6. Então são as questões que têm mais peso, né? Então você vai ter, se você pegar essas 7 disciplinas base, você já tem mais do que os 40 pontos que você precisa para passar. E dentro de penal, essas 6 questões. Bom, isso aqui, o livro, como eu disse, é um livro que vai resolver a vida do cara da OAB, mas vai muito além, inclusive, disso, né? Com Mas até certeza. serve de base depois para o cara que vai fazer a segunda fase em penal, para ele estudar os institutos que ele vai consultar também no Vademecum, que segunda fase tem o acesso à lei. Mas o livro fica muito. Vai muito além, né, dessa necessidade, embora seja um livro razoavelmente curto, como você falou, para o volume de informação que De ele traz. formação, sim. É. Ô, Cris, considerações finais agora desse encontro magnífico que lança a quinta edição do teu manual. Cris, palavras são suas. A verdade é o seguinte, eu agora, né, a gente entrou num momento desse livro que ele já foi, ele chegou à sua maturidade, né? Quinta Maturidade. edição, eu fiz alterações, não só de atualização, mas eu mexi um pouco na estrutura do texto de alguns temas que eu achei que poderiam ficar melhores do que vinham ficando nas outras edições. Eu sempre passo o olho na obra inteira. Então, óbvio, eu inseri as mudanças de 2025, melhorei algumas coisas de texto para ficar melhor ainda para o entendimento. Né? A gente acrescentou, é importante lembrar que esse livro tem todas as súmulas do STF e do STJ Sim, comentadas. Então, a gente também atualizou a parte de súmulas para que todas as súmulas do STJ e STF mais recentes estivessem aí presentes no texto também. Então o livro agora está muito maduro, né? Com todas as atualizações, acho que ajuda muito o pessoal. Aí, ó, o Léo mostrando as partes do livro aí. Ajuda muito, né, o pessoal a ver o direito penal como um todo, e esse livro ele é o que ele se propôs desde o início. Que é uma linguagem simples, fácil, como as das minhas aulas, eu aí com 25 anos de aula, né, de carreira, entrando no 26º ano de carreira como professor. Esse ano eu tive a oportunidade de defender minha tese de doutorado em Coimbra. Aliás, vem novidade por aí, né, Léo? Vamos lançar o opa, spoiler. já comecei a falar um pouquinho aqui sem contar muito. Vamos ter livro novo aí, provavelmente em breve, muito em breve, né? Já estamos com ele na agulha aí. No Vamos fazer prelo. também um lançamento. Então, a minha tese de doutorado lá em Coimbra. Então, assim, é um livro que, esse livro aqui, o manual, ele vai atender um público bem amplo. Eu tenho tido muito feedback da galera de graduação que está usando o livro para estudar todo o direito penal, né? Desde penal 1, 2, 3, 4 na graduação. Os meus alunos de OAB que querem seguir no direito penal, né? Além de trabalhar com os materiais de curso que eles trabalham, eles aprofundam no direito penal usando esse livro. Então, assim, eu acho que é um trabalho que tem tudo para ajudar muito a todo tipo de perfil do cara que quer conhecer o direito penal de forma simples, direta, objetiva e com todo o aprofundamento necessário. Em cada tema, esse livro tem um nível de aprofundamento e de detalhe que foi medido para estar ali. Temas que precisam de grande aprofundamento, eu citei imputação objetiva, relação de causalidade, culpabilidade. É um livro que vai descer a fundo na doutrina estrangeira, vai descer nas posições jurisprudenciais. Temas que precisam de menos aprofundamento e mais objetividade, como alguns crimes da parte especial, foram feitos assim de propósito, exatamente para que a gente conseguisse ter um livro equilibrado para ajudar todo mundo. Então, quinta edição tá aí, bem legal. A capa ficou linda, inclusive, né? As capas da Foco, elas são particularmente bonitas. Não é porque é meu filhote principal, né? Dentre os meus livros todos, eu falei, esse é o meu 10º. Dentre todos eles, disparada, essa capa produzida pela Foco é a mais bonita que já fizeram para mim. Então, Ficou parabéns muito à equipe da elegante. Foco. A diagramação desse livro facilita muito, falando da edição também, né, Léo? É um É. livro fácil de ler, com negrito, com sublinhado, aonde tem que ter. Então, bem legal, estou muito feliz.
Né? E essa quinta edição com essa capa, então, ficou mais bonita ainda, ficou elegante, esse Muito cinza elegante. aqui, com preto, ficou bacana. Estamos aí, Verdade. Léo. Um prazer enorme estar aqui Prazer é todo contigo. meu. Obrigado. E a gente vamos evoluir aí nesse trabalho, né, desse livro. E, claro, lembrando a galera que tem um cupomzão Tem de o cupom, desconto. né? Não podemos esquecer do cupom. Tem um cupomzão de desconto maravilhoso aí, Criminal 25, né? Que está Opa, com 25% de 25. desconto. Um Né? quarto do preço, caramba. Ainda tem, não muda isso não, hein? Porque eu sei que a galera tá dizendo que quem entra lá no site da Foco, mesmo usando o cupom, quando compra no Pix, ainda tem mais desconto. Então, Tem mais é desconto desconto e sobre acima de desconto. R$ 190 ainda tem o frete grátis. Ainda tem frete grátis. Então, Ou assim, seja, é para ajudar mesmo. então é isso. Então, esse cupom dá uma diferença muito grande, porque dá o descontão, né? O Criminal 25. Eu falo todo mundo, quem quiser lá no meu Instagram, no @prof. Cristiano Rodrigues, pode falar comigo. Eu mando o link da compra. Botei a publicação com o cupom lá para a galera ver. Então, acho que ajudou bastante também a galera a poder comprar o livro aí e trabalhar com ele agora para os estudos. Com certeza. Pessoal, muitíssimo obrigado pela presença. Cris, você sabe o carinho e apreço que eu tenho pelo seu trabalho. Fiquei feliz de ver também a citação do nosso querido amigo Alexandre Aranaldi Salim aqui nas Ah, bibliografias indicadas. sim, sim, sim. E Cito o eu tenho Salinho, certeza. Marcelo André, a obra dele. Cito Ô, vários Marcelo André está colegas, aqui também? tá? Porque o trabalho é dele Hum. são juntos, né? Eles fazem Ah, juntos não essa obra, vi. é do Marcelo André Azevedo e do Alexandre Salim, meus amigos, parceiros de tantos anos de aula aí. Né? Então Que também legal. cito, dentre outros, muitos autores aí que fazem parte dessa caminhada aí comigo, de anos e anos de professor e de autor também, né? Maravilha. Maravilha. Cris, parabéns. Sucesso com a nova edição. A todos que nos acompanharam. Fique com Deus, com saúde. E até o próximo lançamento do professor Cristiano Rodrigues. Um abraço. Valeu, Léo, um abração, até Valeu, mais, cara. Cris. Valeu. Sucesso.